Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, estamos de volta com o segundo tempo do nosso treinamento. Esse segundo tempo vai abordar agora outros sinais, outros sensores, sensor de temperatura do arrefecimento e interruptores. Isso mesmo, esse carro tem interruptores para serem abordados aqui no seu Mac. Então vamos lá. Telinha de vocês já o sensor. O que esse sensor tem de diferente? Meio que padrão na linha Ford, né? Não tem rosca. É encaixado e trava. E o anel O-ring ali na base dele é que faz a vedação, né? Ou seja, ele é encaixado em cima de um flange plástico que fica na traseira do motor. 2 fios e olhem como é fininho, né? O contato com o líquido de arrefecimento, bem fininho, olha só, né? Está cada vez menor, né? Esse contato, porque ali só tem o termistor, né? É um fio que vai e volta, e na ponta dele tem um termistor, né? Um resistor do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura, em contato com o líquido de arrefecimento, tem a sua resistência alterada de forma inversamente proporcional. Aumenta a temperatura, diminui a resistência. Diminui a temperatura, aumenta a resistência. Então assim nós temos o quê? Um controle preciso da temperatura do motor. E graças a esse pequeno sensor, pequeno, que temos que trocar preventivamente a cada 30 mil quilômetros, isso mesmo, o certo é trocá-lo preventivamente a cada 30 mil quilômetros. Por quê? É através dele que a ECU mapeia a injeção de combustível, motor frio mais combustível, motor quente menos. A ECU controla o acionamento do eletroventilador, tanto ligar quanto desligar. Partida frio, é um carro flex. E via rede, painel de instrumentos. Ou seja, é um importantíssimo sinal, né? Muitas funções para um pequeno componente, que nem é caro, ao contrário, é super barato, né? E se tem o quê? A necessidade de troca preventiva. São muitos sistemas interligados com esse valor da temperatura do líquido de arrefecimento. Só que uma coisa é certa, o sensor, ele não informa a temperatura. Ele dá um sinal de diferença de tensão elétrica. Sempre isso, né? Ele não informa a temperatura. Ele faz a variação na tensão de resposta. E a ECU sim calcula a temperatura. São apenas 2 fios, um negativo constante, que é até o mesmo para outros sensores, é um aterramento. E o outro fio já é um positivo 5 volts que cai a tensão. Ou seja, o módulo manda 5 volts e mede a queda. Automaticamente, por essa queda é que se interpreta motor frio, motor quente. Quantos graus Celsius, né, temos neste motor. Ok? Então vamos falar sobre o sensor para vocês. É um sensor do tipo NTC, que fica em contato direto com o líquido de arrefecimento, na parte traseira do cabeçote, antes da circulação do líquido pela abertura da válvula termostática. Então, claro, tecnicamente o sensor está montado onde a água circula no bloco. Pensem sempre assim no sistema de arrefecimento. O líquido entra pela parte de cima do radiador, sai mais frio pela parte de baixo. Temos a válvula que não deixa o líquido do arrefecimento ir para o radiador. Mas quando ele bloqueia esse líquido, né, a válvula bloqueia a passagem do líquido, a água não está parada. O líquido de arrefecimento não está parado. Ele está fazendo o quê? Circulando, bloco, cabeçote, bloco, cabeçote, bloco, cabeçote. Sempre é assim. Ele circula no motor. Quando a válvula abre, para a circulação e aí vai para o radiador. Mas com a válvula fechada, o líquido de arrefecimento não está parado. Está circulando o tempo todo. Aí teremos o quê? A medição da temperatura nesse líquido que está circulando.
Por isso que é estratégico esse sensor do tipo NTC, localizado aqui, ó. Vamos ver? Telinha de vocês. Bobina de ignição, tampa de válvulas desse motor Sigma 16 válvulas. Abaixo da bobina, veja uma setinha vermelha, ó. Dá para ver a pontinha do conector elétrico de 2 fios. A pontinha dele dá para enxergar nessa foto, ok? Então, o acesso não é tão fácil, mas também nada impossível, né? Para tirar, não precisa nem tirar a bobina. Você consegue deslocar a travinha e já deslocar o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Sensor esse do tipo NTC. Vamos lá. Pela sua posição de fixação, sempre estará medindo o líquido antes da troca de temperatura com o radiador. Assim, sua variação será bem real. A ECU transforma esse sinal de tensão elétrica em graus Celsius ou graus Fahrenheit, né? Depende do local onde está o veículo, né? No Brasil é Celsius, né? Se usa na Ásia e parte, né, da América do Norte, Fahrenheit, né? Então você tem uma variação, mas o importante é tensão em graus. Isso que é importante raciocinar, tá? A forma que a ECU trabalha com este valor. Então, internamente, ela tem o quê? Uma tabelinha que converte isso, né? De graus Celsius para graus, né, Fahrenheit ou também para tensão elétrica. Sempre lembrando, a variação vai ser de 0 a 5 volts. Se o módulo manda 5 volts e o outro fio é aterramento, teremos o quê? Uma variação de 0 até 5 volts, de acordo com a temperatura do motor. E assim, motor frio vai estar um valor alto, 4 volts mais ou menos. Motor quente, próximo a 1 volt. Sempre raciocinem assim. Motor frio, próximo a 4, né? O limite é 5. Motor quente, próximo a 1, e o limite é 0. Então é de 1 a 4 volts, mais ou menos, a variação de temperatura seguindo a tensão de resposta. Aqui a flange traseira, né? Observem, né? Onde está o sensor. Ele é encaixado e tem uma trava plástica, né? Uma trava metálica que encaixa na flange plástica, né? Então aqui o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento ligado já à flange traseira. Pessoal, essas flanges traseiras de material plástico, temos os mesmos problemas de motores, né? Da linha Citroën, da própria linha Ford, né? Zetec Rocan, que é empenamento, uma vedação, hein? Muito cuidado. Você vai montar com uma cola, né? Deixa a cola secar alguns minutos, né? O tempo de cura dela, 5 a 10 minutos, para depois instalar. Não vai instalar ela direto, sem esperar a cola dar pré-cura dela, que não vai vedar. E outra, instalou, deixa sem água, sem nada, durante 1 hora pelo menos. Não vai instalar, apertar, coloca o líquido e funciona o motor. Não veda. Tem que esperar o tempo de cura da peça, tá? Então uma dica muito importante, né? Com toda certeza para todos vocês, tá? O tempo de cura quando se usa cola na flange traseira. E aí não é só esse motor, né? No geral, tá ok? Para poder dar tempo realmente de secar ou pré-secar a cola, instalou, deixa ela ali secando. Não adianta colocar água, funcionar o motor, vai dar pressão, a cola não vai segurar. Tenho certeza que isso já aconteceu várias vezes com vocês aí na oficina, tá? É necessário usar cola de marca boa, cola boa, e esperar o correto tempo de cura dela também, ok? 2 fios? 2 fios. Vamos às ligações, então, desses 2 fios, tá? Pino 1, B084, pino 2, B108. Pino 1 é alimentação com controle, né, de 5 volts, né? O pino 1 é o positivo, que aí você manda 5 volts por esse B084 e controla a queda de tensão. Pino 2 é o aterramento. Esse B108 é comum a outros sensores, tá? Porque é um pino de aterramento que a ECU faz, beleza? Agora, só atenção a esses valores, ó.
só está invertido, tá? 10 graus Celsius, 4.000 ohms, 80 graus Celsius, 60 ohms, tá? Ou seja, inverso, tá? Só está invertido aí os valores de resistência. Temperatura baixa, resistência alta. Temperatura alta, resistência baixa, tá? Só para ter uma noção melhor dos corretos valores. Belezinha? Muito bem. Vamos agora falar dos interruptores. Não são sensores. Já está dizendo interruptor. O que é um interruptor? É um liga e desliga, ou um aberto ou fechado. Por exemplo, o interruptor da luz aí, da sua oficina, da sua residência, ou está ligado ou está desligado. Ou liga um circuito ou desliga um circuito. Essa é a principal característica de um interruptor. O sensor é bem diferente. O sensor ele tem uma variação, tá? Constante, uma variação linear ou alternada. Tem várias posições. Interruptor não. Ou ele está aberto ou está fechado. Ou está desligado ou está ligado. Não tem meio termo. Então, vamos falar dos interruptores, tá? Primeiro deles, esse aqui, na telinha de vocês, uma peça de carcaça plástica com uma cabecinha vermelha, um botão vermelho em cima, né, de borracha, e 2 fios ligados a ele. Veja ali embaixo, ó, 2 fios brancos ligados na parte inferior desse interruptor inercial de combustível. Isso é muito mais aplicado na linha Ford, tá? Principalmente carros com padrão americano, que lá é uma exigência de lei, né? Ter interruptor inercial, que é o quê? Um componente totalmente relacionado à segurança. Por quê? Esse interruptor inercial, ele é NF, ou seja, ele é normalmente fechado. Então, o que vem ali no fio branco passa por ele e continua, ou seja, ele é ligado. Se ocorre uma colisão, um buraco muito forte, ele interrompe essa ligação, ou seja, os 2 fios brancos vão estar desligados. Ele está aberto. Qual é a função dele? Puramente relacionado à segurança. Ele não está ligado com a ECU da injeção. Não. Ele está ligado com o aterramento da bomba elétrica de combustível. Essa é a função dele. Segurança relacionado ao combustível. Por quê? Pode-se perfeitamente bater o carro, ou capotou às vezes e o motor não apagou. O motor continuou funcionando. Motor funcionando, bomba elétrica continua funcionando. Ou seja, o risco de ter cortado uma mangueira, uma tubulação, uma linha de retorno é alta e vai estar jogando combustível, né? Ou seja, além de bater o carro, vai favorecer, né, um incêndio absurdo no carro. Então é para isso. O interruptor inercial serve para isso. Interromper a alimentação elétrica da bomba de combustível em casos de colisões, fortes buracos e por aí vai. Ok? Vou falar sobre ele então, ó. Interruptor inercial. Com uma função bem estratégica de segurança, este componente desarma a alimentação da bomba elétrica de combustível em casos de impacto, colisão, buraco. Fica localizado próximo à coluna da porta do motorista. Então é assim, onde está localizado? Lado esquerdo do carro, onde seria a alavanca de abertura do capô. Onde seria, né? Porque o Ford Focus não tem, né? O Ford Focus vai lá na frente, dobra o símbolo Ford, né? Abre com a chave o capô, não é assim? Ford Focus não tem cabo de capô, né? Você abre com a própria chave do carro lá na frente, né? Fica ali, onde seria a alavanca de abertura do capô. Lado esquerdo, motorista, na coluna da porta motorista, né? Então fica ali. Qual é a função? Bateu, um forte impacto, uma esfera dentro dele se desloca. Ela deslocando, ela abre, tá? Os 2 contatos, porque ela percorre uma rampinha que abre 2 contatos. Pronto.
para de funcionar a bomba. E aí eu vou lá em cima dele e aperto aquele botãozinho vermelho, eu empurro a esfera de volta e ela trava. Os dois contatos estavam abertos, fecharam novamente. É uma peça que raramente dá defeito, tá? É muito raro estragar, porque ela é ligada ou desligada. Somente isso. Não tem outra possibilidade. E apertou o botão em cima, já volta a funcionar. Claro, né? Se pegar um carro que está desarmado, interruptor inercial, primeiro veja se não teve buraco forte, obstáculo, né? Se não está vazando combustível, né? E aí aperta o botão e faça o teste. Esse não vai vazar combustível por nenhum lugar, porque ele é um dispositivo de segurança. Total segurança do sistema. Legal? Telinha de vocês, um outro interruptor. Interruptor de óleo. A famosa cebolinha da luz do óleo. É isso mesmo, o interruptor da luz do óleo. Espera aí, Scopineu. O que tem a ver esse interruptor com a aula de gerenciamento eletrônico, né? Chicote. Ou seja, o interruptor da luz do óleo do painel, antes ia direto para o painel, o fio dele. Aqui não, nesse carro temos rede. Então, como o chicote ali no motor, a grande maioria está relacionada à injeção, ao gerenciamento, por que não já ligar junto esse interruptor e a ECU da injeção via rede comando painel? Encurtou o caminho. Menos fios, menos terminais, menos conectores, menos peso. É só para isso. Tecnicamente, não tem nada a mais que a ECU faça com esse interruptor ligado a ela. Nada. Ah, poderia não funcionar o motor se a luz do óleo estiver acesa. Concordo com vocês, né? Para preservar o motor. Mas no quesito segurança não pode, né? Pensou? Você está fazendo uma ultrapassagem de segurança, apertando forte o acelerador, a luz do óleo acende e o motor apaga. Pronto. Não funciona. Então, por segurança, não tem essa função. Por que está ligado com a injeção eletrônica? Então, pura e simplesmente, por uma questão de chicote. Interruptor de óleo. Com a função de informar se está ou não na pressão determinada pelo fabricante, está ligado à ECU pelo pino B82. E a ECU faz a comunicação com a ECU do painel de instrumentos, ou seja, via rede. É só para isso, pessoal. Porque todas as peças ali perto dele estão ligadas a quem? A ECU da injeção. Por que não ligar o fio já ali? Encurta o caminho. Do que sair dali e ir direto lá para o painel de instrumentos. Não vale a pena. Então é uma questão de logística de chicote. Menos problema, menos dor de cabeça e confiabilidade, porque a rede de comunicação ela é confiável sim, né? Senão não teríamos os motores dos carros funcionando hoje tanto assim em rede de comunicação, ok? Outro interruptor. Interruptor de pressão da direção hidráulica. Também manda um sinal junto para a ECU, onde ele está ligado, ó, ele está fixo na bomba da direção hidráulica. Então temos ali um interruptor de pressão. Qual é a função dele? Quando a ECU recebe o sinal desse interruptor, né, aberto, ele é um NF também, né? Quando ele abre, a ECU acelera levemente o motor. Por quê? O final de curso na direção hidráulica, né, tem o quê? Não tem mais para onde o fluido da direção ir. A bomba está mandando, a direção chegou no batente, o fluido não tem mais para onde ir. O motor tende a abaixar a rotação. Esse interruptor abre o circuito, a ECU capta essa informação e dá uma leve acelerada no motor. Então isso funciona para veículos com direção hidráulica e um interruptor nesse circuito, justamente para fazer essa correção. Ou seja, não dá um incômodo, né? Em final de curso, o motor ameaçar de morrer, a ECU corrige. Antes dele ameaçar, a ECU já corrigiu. Teremos menos problemas, menos incômodos no final da direção hidráulica, no final do curso da direção
hidráulica, ok? Muito bem. Telinha de vocês. O conector, né, de diagnóstico, 16 pinos, fácil localização, né? Estão vendo, ó? Junto da coluna de direção, aqui ela, a central eletrônica flex desse motor Sigma 1.6, 16 válvulas, sistema Bosch e, claro, mais uma dica. Falhas no sensor de temperatura podem alterar o desempenho do motor nas primeiras acelerações. Mas, se você acompanhar as leituras no scanner, é fácil identificar que a informação está incorreta. Tanto em tensão quanto em graus Celsius, você acompanha. Lembrando, de 5 a 0 volts. Próximo a 4, o motor está frio. Próximo a 1, o motor está quente. Então você começa a raciocinar e conferir pelas leituras se o sensor está mentindo ou se está falando a verdade. Telinha de vocês, a perguntinha da aula. Podemos ter falhas nos interruptores? Claro, né? Interruptor fica abre, fecha, pode dar um mau contato. Mas o que mais está dando problema, ó, sim, a resposta, né? Muitas vezes é uma questão de mau contato ou ajuste. Por exemplo, curso do pedal de embreagem, como tem, né? De freio, da direção hidráulica, dá muito problema de vazamento. Cebolinha do óleo, né? O interruptor da luz do óleo, também muito problema de vazamento. Agora, o inercial não, esse já raramente dá defeito. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos ao nosso plantão de dúvidas aqui no seu Universo do Mecânico. Questão relacionada à sonda lambda. O que mais estraga? Sonda 2. É o item assim, que com maior frequência tem apresentado problemas. Então, fique sempre atentos quando no scanner não aparece falha, ou seja, não indica falha na sonda 2 e o carro fica amarrado. Então, mede pressão de bomba, vazão de bomba, analisa velas, cabos, injetores sujos. Se a sonda 2 estiver muito lenta, muito travada, troque-a. Está dando muito problema realmente no sensor lambda 2. Agora, em relação a 1, é mais fácil de testar, porque ela é bem rápida a oscilação. Se ela começa a ficar muito lenta ou travada, faça, né, gere uma falsa entrada de ar, simule uma entrada de ar, ou uma entrada de combustível com um descarbonizante, um desengripante, para analisar essa resposta da sonda lambda 1. Mas o que mais tem apresentado problemas é a sonda 2. Quanto ao sensor da água, muito raro, mas preventivamente, troque o líquido de arrefecimento, válvula termostática, tampa e o sensor a cada 30 mil quilômetros. E os interruptores, o maior problema está relacionado a vazamentos. Interruptor de óleo, vazamento. Interruptor da direção hidráulica, vazamento. O inercial só vai ser acionado em casos de batidas, colisões. É aí que realmente poderemos ter problemas. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui mais uma aula do Focus 1.6 Sigma Flex. Semana que vem veremos a nossa primeira aula sobre atuadores. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da AJE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da AJE para você. A dica de hoje que nós vamos dar é sobre a válvula do ar quente do Corsa Vectra, válvula de 3 vias. É muito comum hoje em dia estar trocando essa válvula nos veículos mais antigos. Mas o que acontece com essa válvula? Muitas das vezes ela é trocada, várias vezes, e o defeito não é resolvido. Você troca uma válvula porque deu problema, porque deu vazamento. Mas quando você coloca a outra válvula nova, o defeito se repete. E assim você acha que o defeito está na peça. Mas muitas das vezes existem outros fatores que cooperam para que essa válvula venha dar defeito. O mais comum é você trocar essa válvula quando ela está já velha, já desgastada, que ela começa a dar passagem de água e o sistema de ar quente fica funcionando direto.
Mas quando você troca essa válvula porque ela deu vazamento, justamente porque ocorreu um excesso de pressão no sistema de refrigeração. Geralmente, o que acontece? Os veículos Corsa, há um problema muito comum de acontecer da tampa do reservatório da água do radiador de arrefecimento, ela estar com a válvula emperrada, gerando uma sobrecarga no sistema de refrigeração. E o que vai acontecer? O sistema estando sobrecarregado, ele vai gerar uma pressão acima do limite. E como essa válvula ela é sensível, é o primeiro lugar que vai vazar, vai ser aqui. Aí você pega e troca essa válvula, põe uma nova e o defeito se repete. O simples trocar da tampa do reservatório do radiador, você já pode resolver definitivamente o problema desse carro. Um outro fator ocorrente, que é mais difícil, mas que ocorre, é uma queima da junta do cabeçote por falta de água, por algum vazamento ou outro que já aconteceu, até mesmo por causa dessa válvula já estar desgastada. Aí você troca a válvula e torna novamente acontecer a mesma coisa. Mesmo se você trocando a tampa do reservatório, o defeito se repete. Provavelmente esse defeito pode estar na junta do cabeçote que sofreu um superaquecimento e veio a queimar-se, causando uma falha na área de compressão do motor, na galeria de água, fazendo com que a compressão dentro do sistema aumente demais e venha a causar o rompimento do vedador da haste dessa válvula, tornando a vazar novamente. Geralmente acontece isso em veículos do ano de 98 até mais ou menos 2002, mas pode ocorrer em outros anos. Geralmente acontece quando você percebe que a água do sistema está muito suja, a água do radiador estando muito enferrujada, muito suja, é necessário que se faça uma limpeza de todo o sistema e troque também a tampa do reservatório. Fazendo isso, você vai estar eliminando já definitivamente todo o problema de refrigeração do carro, inclusive de superaquecimento. Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE.